Sinceramente, me espanta demais isso, porque o tamanho que é o Internacional, e aqui muitos de vocês identificados com o clube, está tão com descredibilidade essa instituição, que a figura máxima do clube, que não sou eu, o presidente já veio aqui e disse que nós não devemos absolutamente nada para os atletas, e o assunto permanece em evidência. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora repercutir a zona mista do estádio Beira-Rio depois do empate do Inter contra a equipe do Bahia. O Colorado saiu vencendo por 2-0, sofreu o empate e toda a análise e o que foi dito pelos treinadores Ramon e Emiliano Dias e mais bastidores do estádio Beira-Rio você encontra no vídeo anterior. Então agora a gente vai repercutir as falas de José Olavo Bisol, Gabriel Mercado e também Alexsandro Bernabei. Deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal e vamos juntos rumo à meta dos 20 mil inscritos até o final desse ano, tá certo? Vamos lá, gente, a gente precisa repercutir algumas coisas que aconteceram na zona mista do estádio Beira-Rio e também na sala de conferências com a fala do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol. Quero começar com os jogadores, tá? Porque o Gabriel Mercado foi o primeiro a falar na zona mista e fez questão de esclarecer qualquer mal-entendido que tenha ficado da entrevista concedida por ele e pelo Alan Patrick no dia anterior ao jogo. Na última sexta-feira, eles foram ao CT Parque Gigante, conversaram com a imprensa e houve, de uma certa forma, uma abertura para uma interpretação de que o elenco do Internacional estivesse dividido. Ele chegou a citar que, por ter muitas nacionalidades, nem todo mundo consegue ser amigo de todo mundo, e para não ficar uma impressão de que o grupo do Internacional é desunido, o Gabriel Mercado foi à zona mista e falou isso aqui. Vamos acompanhar. Primero, disculpa no responder esa pregunta, quería aclarar lo que aconteció ontem na conferencia, que eu acabé me expresando mal con el tema de que falé de las nacionalidades y de grupo. Quiero dejar claro que nuestro grupo está fechado y está comprometido en poder tirar a Inter de esa situación. Y después respondiendo a su pregunta, muito chateado, porque a gente hoje fez um grande jogo. Conseguimos fazer o segundo gol e esse gol que a gente acaba tomando de William José faltando uns 30 minutos nos tirou um pouco de confiança. Não conseguimos depois ficar com a bola, dimos espaço para eles e acabamos tomando o gol de empate sobre os minutos finais. Esta palavra de Gabriel Mercado reafirmando que o grupo do Inter está fechado em busca do objetivo de tirar o Inter desta situação complicada no Campeonato Brasileiro. Quem também falou foi o Alexsandro Bernabei. E aí tem um ponto importante. O Alexsandro Bernabei falou sobre a polêmica envolvendo a cobrança que ele sofreu lá na Arena Fonte Nova depois do pênalti cometido e que teria gerado um incômodo entre ele e também o D'Alessandro, um atrito entre o dirigente e também o lateral. Porém, ele acabou saindo pela tangente, meio que não confirmou, mas também não negou que houve isso, admitiu que está num mau momento técnico, que não está vivendo o seu melhor momento com a camiseta do Inter, mas que está trabalhando para buscar retomar a sua qualidade e as atuações que, inclusive, o colocaram como o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024. Então vamos ouvir o que disse Alexsandro Bernabei na zona mista quando questionado a respeito desse atrito com o diretor esportivo Andrés D'Alessandro. É a primeira vez que tu se manifesta depois de uma polêmica que aconteceu lá no jogo contra o próprio Bahia, onde tu acaba cometendo o pênalti em cima do Ademir, e se tem uma informação de bastidor que acabou acontecendo uma briga envolvendo tu e o D'Alessandro. O que tu tem a falar sobre essa situação? Sobre quê? Sobre uma situação que aconteceu de uma discussão mais forte, mais ríspida de ti e do D'Alessandro. Não, eu acho que são situações que acontecem, um penalti
não me condena. Como eu falei, a confiança é muito importante para mim. Não estou em meu melhor momento, mas continuo trabalhando tranquilo porque eu sei que vou continuar crescendo e melhorando dia a dia. Está aí a palavra de Alexandro Bernabei, ressaltando que cobranças acontecem, que no futebol isso é normal e que ele não deveria ser taxado por um pênalti que ele acabou cometendo. Mas é sempre bom destacar, né? E aí é uma opinião minha. De novo, o Inter acabou sendo derrotado por erros do Bernabei, erros individuais e erros de marcação dele na partida contra a equipe do Bahia, tá certo? Antes da gente falar sobre a entrevista do José Olavo Bisol, quero que tu conheça a Contel Telecom. Contel Telecom. Entre em contato com o pessoal da Contel Telecom, uma operadora de telefonia móvel aqui do Rio Grande do Sul, com sede em Santa Cruz do Sul. Conheça os planos da Contel Telecom, plano com ligação ilimitada, plano com WhatsApp ilimitado, Waze ilimitado, internet que acumula para o próximo mês. Enfim, são muitas as vantagens que tu encontra lá na Contel. Tem o QR Code aqui na tela, procure eles, entre em contato com eles que eles vão encontrar o melhor plano para ti, aquele que cabe no teu bolso, cobertura nacional imbatível. Tu não vai te arrepender de conhecer a Contel Telecom, beleza? Gente, José Olavo Bisol, tá? José Olavo Bisol de novo concedeu uma entrevista coletiva, agora é de praxe, né? Um dirigente vai falar depois da partida, e de novo foi o José Olavo Bisol. E na entrevista coletiva do Bisol, alguns pontos precisam destacados. O principal deles, tá? O José Olavo Bisol se mostrou muito incomodado com o descrédito que existe hoje no que é dito pelo departamento de futebol. Ontem surgiu uma informação de que o Internacional teria quitado salários atrasados, algo que o Inter nega veementemente há bastante tempo. Quando questionado, o presidente Alessandro Barcelos, José Olavo Bisol, D'Alessandro, todos eles foram questionados durante essa temporada a respeito do salário atrasado, e sempre o discurso foi o mesmo, que não havia nada atrasado, o que houve de problema estava repactuado com os jogadores. De novo surgiu essa informação e o José Olavo Bisol novamente se mostrou muito incomodado com essa questão, dizendo que é inacreditável que o departamento de futebol do Inter esteja tão descredibilizado a ponto de o presidente falar, de o vice-futebol falar, do diretor esportivo falar e ninguém acreditar e continuar tendo essa pauta. A gente vai colocar o que disse o José Olavo Bisol a respeito dessa situação. Nesses momentos de dificuldade, a gente procura cada vez mais blindar o nosso ambiente, cada vez mais dar aquilo que eu disse agora, tranquilidade para aqueles que estão lá trabalhando no dia a dia. Porque a gente sabe que muitas informações estão saindo para fora, muitas questões não são verdadeiras, inclusive hoje aqui a gente recebeu a informação de que um jornalista teria falado que nós estávamos 6 meses atrasados de salário, sendo que na minha última fala, e sinceramente me espanta demais isso, porque o tamanho que é o Internacional, e aqui muitos de vocês identificados com o clube, está tão com descredibilidade essa instituição, que a figura máxima do clube, que não sou eu, o presidente já veio aqui e disse que nós não devemos absolutamente nada para os atletas, e o assunto permanece em evidência. Tivemos uma coletiva essa semana com os atletas e eu não vi ninguém questionar, ou melhor, questionaram e eles responderam, e hoje, antes do jogo, fizeram uma afirmação de novo. Isso é ajudar o clube. Então o departamento hoje, a missão principal do clube hoje, em razão de todas essas questões que a gente tem, é blindar, dar tranquilidade, exatamente como tu dissesse, e eu falei aqui, a autocrítica, nós reconhecemos, porque evidentemente passar por um momento que a gente está vivendo aqui, não tem como dizer se a gente teve acertos agora. Evidentemente que não. O Internacional não merece estar passando o que está passando. Agora, o que eu estou pedindo para vocês e para o torcedor aqui, é que a gente faça essa autoavaliação, essa crítica, a prestação de contas, quando nós passar por esse momento aqui. E não é por isso que nós não vamos continuar nos cobrando, não é por isso que vocês não devem cobrar, absolutamente tem que cobrar, não é por isso que a torcida não tem que cobrar também, mas crie um ambiente não belicoso para que a gente consiga sair desse momento. Outro ponto importante dito pelo José Olavo Bisol é sobre a questão de premiação extra para a permanência do Inter na Série A, ou seja,
os jogadores receberem uma premiação para que o Inter não seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o que disse o José Olavo Bisol. As questões estratégicas que a gente tem estabelecido neste momento aqui são questões internas do clube. Tá? Com relação a essa informação, ela não procede, mas tem tantas estratégias que a gente está estabelecendo dentro do departamento, mas a principal delas é dar tranquilidade, confiança, porque afinal de contas o que a gente vê é se manter esse ímpeto, voltar a jogar como está jogando hoje, a gente vai ter a capacidade de voltar a buscar os pontos e sair dessa situação que a gente está vivendo hoje. Com a torcida, com vocês também produzindo conteúdo aqui de apoio, não é de crítica, ou melhor, pode ser a crítica, não há problema nenhum, mas também entendendo que é importante checar as informações e a gente está aqui à disposição para transmitir isso para vocês, com transparência, para o nosso torcedor, e o que todo mundo quer aqui é sair desse momento difícil. Tá aí o Bisol negando, né, destacando que não houve debate em relação a essa situação, que o Inter não debateu bicho, não debateu premiação extra para que o Internacional permaneça na Série A. Mas deixou claro que formas de remobilização ou de mobilização dos jogadores está sendo discutida. A ver como isso vai chegar aos jogadores ou como isso será trabalhado, se não for financeiramente que nós estamos falando. Mas, obviamente, o Inter está preocupado e buscando escapar dessa situação. Deixa nos comentários aqui o que tu achou da repercussão da zona mista, das falas do mercado, do Bernabei e também do José Olavo Bisol. Aliás, José Olavo Bisol que chegou a pedir, né, ajuda da imprensa, ajuda dos identificados para criar pautas ou não criar pautas, mas diminuir o clima bélico que existe hoje, né, de uma certa forma, pensar em mais pautas positivas e não em tantas pautas negativas. Infelizmente, né, Bisol, o trabalho da imprensa é criticar quando tem que criticar e elogiar quando tem que elogiar. Vamos ver como é que isso vai acontecer nos próximos dias. Passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, brinque com responsabilidade. Tem 2 jogos importantíssimos para o Inter na rodada, tá? O Flamengo enfrentando a equipe do Santos no Maracanã e o Botafogo visitando a equipe do Vitória. Dependendo desses resultados, o Inter pode ficar aí a 4 pontos do Z4, né, e abrindo essa vantagem para o grupo que estaria indo para a Série B do Brasileirão de 2026. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo, se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!